Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que está de folga nessa segunda-feira, mas temos novidades. É verdade que o Wesley, lateral direito do Flamengo, está de saída para um clube português. Nós vamos trazer essa informação. Tem jogador sim do Flamengo deixando o Flamengo para ir para o futebol português, mas não estou falando do Wesley, calma, é um outro atleta. Tem também Rodrigo Caio com o novo clube, depois de ter deixado o Flamengo. O Rodrigo Caio, após 6 meses de livre no mercado, fechou com um novo clube. Nós vamos comentar já já. Tem também sorteio da Libertadores, lesão do Alan, é grave ou não é? Nós vamos comentar, trazer informação aqui para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, quero falar sobre a nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra. Utilizando o link que está aí na descrição, você vai direto para a página já com código promocional, tá? Não tem nem o trabalho de digitar. Outra coisa, a Simples Reserva também é parceira aqui. Não conhece a Simples Reserva? Claro que conhece, que eu venho falando da Simples Reserva há muito tempo, é nova marca de básico do Grupo Reserva. Lá você vai encontrar tudo, tem muita opção, só roupa maneira, durabilidade absurda. Eu gosto demais, recentemente comprei lá na loja do Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro. Comprei, fui super bem atendido. E tem também, galera, no link aqui, ó, na descrição, você vai no site, tá vendo o QR Code? Você compra com desconto. O cupom VENE10 vai te dar desconto. Estamos em junho, mês de quê? Dia dos Namorados. Ah, eu não namoro. Beleza, mas eu tenho certeza que você vai chamar aquela pessoa para sair, ou pretende chamar, ou quer presentear o seu namorado ou sua namorada. Lá na Simples Reserva você vai encontrar as melhores opções, tem do tamanho PP ao 3G. Aproveite. Galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a roupa é maneira demais e tem várias opções. Entra no site aí que vocês vão gostar. Vamos para as informações? É o seguinte, vou começar falando do Rodrigo Caio. Tem novo clube, o zagueiro, que deixou o Flamengo na temporada passada, depois de não ter renovado. Após 6 meses de livre no mercado, fechou com o Grêmio, é isso mesmo. Vai trabalhar novamente com o Renato Gaúcho, que foi seu treinador nos tempos de Flamengo. Rodrigo Caio foi anunciado hoje pela equipe gaúcha. Vamos falar agora do Flamengo e Vasco? Pois é, a pancada que o Flamengo deu no Vasco ainda está dando o que falar lá no Cruz Maltino. Informação do GE, vestiário do Vasco, após goleada sofrida de 6-1 para o Flamengo, teve discussão entre jogadores. Os ânimos ficaram exaltados e os atletas cobraram uns aos outros. Segundo pessoas do clube, é um cenário normal após uma goleada da forma que ocorreu. Pedrinho foi o único dirigente no vestiário. Pedrinho, atual presidente do Vasco da Gama. O presidente passou rapidamente pelo local e não falou com o elenco. Não houve sermão. Estreante do dia, o técnico Álvaro Pacheco assumiu a culpa pela derrota e pediu união e comprometimento. Gente, eu falo, e muita gente fala, você está exagerando. O Vasco, se não abrir o olho, vai ser rebaixado de novo. É um time fraco, contratações ruins, vive uma crise financeira, ninguém sabe se a 77, que é a SAF, continua ou não. É uma bagunça total o Vasco da Gama. Eu tenho certeza que vocês, torcedores do Flamengo do outro lado, vão falar, tá ruim, espero que piore. Mas se a gente parar e analisar pro futebol carioca, isso é terrível. E o Vasco é um baita exemplo de que SAF não é sinônimo de sucesso. Muito pelo contrário. Falando de Flamengo agora, nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu todos. Fez 16 gols e sofreu apenas um, que foi justamente contra o Vasco, naquele gol achado do Verratti, que é um baita atacante, inclusive. E nesses últimos 5 jogos, Pedro marcou em todos os duelos, sendo que ele fez 6 gols, ou seja, em um desses jogos aí ele meteu 2 bola na rede. E o Pedro em 2024, gente, é algo assustador. Jogos oficiais, 26, 21 gols marcados, 3 assistências, 84 minutos apenas para participar de gol. É artilheiro do futebol brasileiro em 2024 e o brasileiro com mais gols no mundo.
segundo o site SofaScore. Gente, isso é assustador. A fase do Pedro é absurda. O Flamengo tem que agradecer que o técnico Dorival Júnior, mesmo assim, não convocou o Pedro para a Copa América. Óbvio que o jogador, de repente, gostaria de representar a seleção brasileira na Copa América, mas para o Flamengo foi maravilhoso. Exemplo, vamos lá. Pulgar foi convocado, Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta se apresentaram hoje para a seleção uruguaia. Inclusive, eu vi muita gente dizendo que eles não haviam sido convocados. Não sei de onde tiraram isso, porque seria muito estranho. Apenas uma curiosidade. O Vinha, De La Cruz e o Arrascaeta, eles foram comunicados no final de semana, tá? Que eles foram chamados. O Varela foi chamado apenas hoje para poder se apresentar. O Varela já estava no Uruguai e aí teve que se arrumar correndo para poder se apresentar à seleção uruguaia. É o Bielsa sendo Bielsa. Pelo que me relataram, o Bielsa estava esperando o jogo entre Varela e Pumita, Flamengo e Vasco. Pumita, lateral do Vasco da Gama, para saber se alguém ia se lesionar ou não. Quando o jogo acabou, e aí eles começaram a se preparar para poder chamar o Varela. E Varela, portanto, também foi convocado para essa data FIFA e provavelmente será também para a Copa América. Gente, uma atualização sobre Daniel Cabral, volante de 22 anos que pertence ao Flamengo ainda, mas em breve, essa semana, vai assinar com o Estrela Amadora. Uma fonte lá do Estrela Amadora me garantiu que os documentos foram trocados, tudo certo entre Flamengo e Estrela Amadora. Agora o jogador vai assinar uma espécie de pré-contrato aqui no Brasil. Ele até uma curiosidade, ele está em Angra nesse momento, com alguns atletas do Flamengo, como Matheus Gonçalves, enfim, o Noga, que já foi jogador do Flamengo, também está lá com essa rapaziada curtindo esse período de folga, de recesso. O Flamengo está de folga até quarta-feira, na quinta se reapresenta ao técnico Tite. E o Daniel Cabral vai para o futebol português, contrato de 4 anos. O Flamengo não vai receber nada por liberar o jogador, porque o jogador iria sair de graça, mas vai ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta. Para mim, uma boa negociação, uma baita negociação. E por falar, já a gente vai falar da lesão do volante Allen, tá? E por falar em mercado da bola, futebol português, o site Mundo Rubro Negro noticiou que o Famalicão quer o Wesley, mas o Flamengo põe condição para liberar. A vontade do Flamengo, segundo o site, é que após 20 partidas pelo Famalicão, o Wesley seja adquirido em definitivo. A operação nesse momento seria por empréstimo. Eu ouvi o Flamengo, ouvi também empresários do Wesley, as duas partes negaram que tenha alguma negociação ou até mesmo proposta para poder o Wesley se transferir para o futebol português. Então, até esse momento, não tem nada. Inclusive, o Wesley ontem deu uma assistência para o gol do Gabigol, foi o 6º gol do Flamengo contra o Vasco. O Wesley, portanto, conseguindo ajudar o Flamengo dentro de campo, um jogador que é muito criticado pela torcida rubro-negra. Outra informação de mercado da bola, gente, eu estou vendo muito noticiário envolvendo o atacante Rodrigo Muniz, destaque absoluto do Fulham, dizendo que o Tottenham quer. Só para vocês ficarem cientes, o Muniz, se ele for vendido pelo Fulham, o Flamengo terá direito a 25% da venda, do valor da venda, porque o Flamengo ainda é dono de 25% do Rodrigo Muniz. Então, esse jogador que está se destacando sim no futebol inglês, certamente receberá proposta. Então, o Flamengo de olho aí numa possível negociação envolvendo Rodrigo Muniz. Falando agora do volante Alan, galera, o Flamengo informou nas redes sociais que o volante realizou exames médicos, ele que deixou o jogo de ontem sentindo dores musculares, o Pulgar entrou no lugar dele, e ele realizou exames médicos nessa segunda-feira, e os exames constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Eu fui apurar, porque o Flamengo não divulga gravidade, nem prazo de retorno. Eu fui apurar a gravidade da lesão. O que me relataram foi, Vene, foi de grau 1 para grau 2, teoricamente uma lesão leve, mas foi um músculo chato de recuperação. Com isso, preocupa para o jogo contra o Grêmio, que vai ser no dia 13 de junho, pelo Brasileirão, é o próximo jogo do Flamengo após essa parada aí do futebol brasileiro por conta da data FIFA. Então, mais um problema para o técnico Tite. Pelo que eu estou vendo aqui, difícil ele ter condições de jogo, sim, contra o Grêmio, porque é um tipo de lesão que demora aí cerca de 2 semanas para se recuperar. Então, Igor Jesus é o provável substituto, já que o Pulgar está com a seleção chilena. Preocupação para o técnico Tite. E por falar em preocupação,
Aconteceu o que muita gente não queria. O Flamengo vai pegar justamente quem? O Bolívar nas oitavas de final da Libertadores. É isso mesmo, adversário que o Flamengo teve na fase de grupos. Deu muito trabalho ao Flamengo lá na altitude. Aqui no Maracanã o Flamengo sapecou por 4-0. Eu, particularmente, eu não queria pegar o Bolívar. Eu tenho horror à altitude, tenho pavor à altitude, tenho trauma da altitude. Eu, se eu pudesse escolher, teria sido o Júnior Barranquilla. Mas o sorteio quis assim, aconteceu. Agora é torcer para o Flamengo fazer boas partidas em agosto. O Flamengo faz o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo lá na altitude. Vou te falar que diante do Bolívar, fazer o primeiro jogo no Maracanã não é nada mal, porque o Flamengo consegue, ou melhor, tem a possibilidade, tem a chance de fazer um bom placar já na ida e lá na altitude apenas administrar, porque se fosse ao contrário, eu acho que seria pior. Inclusive o presidente do Bolívar, Marcelo Clauro, falou sobre o sorteio das oitavas de final da Libertadores, vai pegar o Flamengo. Abre aspas, melhor pegar o Flamengo agora do que na final. Eu adoro isso, Bolívar. Faz sentido, né? Porque na final não teria altitude. Agora ele tem a possibilidade da altitude, pelo menos no jogo da volta. É isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Um beijo para vocês. Forte abraço. Fui!